Então, queridos, de volta aqui, vamos falar do diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling, ele leva em conta essas duas regras, principalmente o princípio de exclusão de Pauli, tá? Que nos diz que é o máximo de 2 elétrons por orbital, que é o número quântico magnético, na verdade, que a gente viu no último frame. Então aqui, ó, subnível S vai ter um orbital, subnível P vai ter 3 orbitais, subnível D vai ter 5 orbitais e subnível F vai ter 7 orbitais. Então, olha só, cada orbital aqui vai abrigar 2 elétrons, e aí a gente pode descobrir o número máximo de elétrons que um orbital e que um subnível consegue suportar. Tudo certo? Então, olha só, o diagrama dos Linus Pauling nos diz que na camada 1, lembra que eu só vou ter um subnível, que é o S. Na camada 2, eu vou ter 2 subníveis, que é o S e o P. Na camada 3, eu vou ter 3 subníveis, que é o S, o P e o D. Na camada 4, eu vou ter 4 subníveis, que é o S, o P, o D e o F. Na camada 5, eu vou ter 5 subníveis, que é o S, o P, o D, o F e o G. Na camada 6, eu vou ter 6 subníveis, que é o S, o P, o D, o F, o G e o H. Na camada 7 eu vou ter 7 subníveis, que é o S, o P, o D, o F, o G, o H e o I. Tudo certo? Então, segundo as nossas regras, as nossas equações, que a gente não viu as equações de onda, mas segundo a equação que o Schrödinger fez, um diagrama de Linus Pauling completo seria algo assim. Tudo bem? Agora, esse diagrama ele serve para a tabela periódica atual. Tá? Então eu vou começar a montar esse diagrama de acordo com a tabela periódica atual. E aí a gente vai excluir algumas coisas que tem aqui. Tudo certo? Então vamos pela lógica aqui, ó. Se o subnível S tem um orbital, se cada orbital comporta 2 elétrons, eu vou ter no máximo 2 elétrons nesse subnível S. Então eu vou colocar o meu expoente 2 aqui, porque vai representar o número máximo de elétrons possíveis dentro desse subnível aqui. Tudo certo? E aí, ó, eu vou ter a primeira camada de energia, eu vou ter o subnível S e no máximo 2 elétrons. Agora eu peço que vocês pausem o vídeo e peguem a tabela periódica de vocês. Pegaram a tabela periódica, vocês olham. Qual que é o primeiro nível de energia, aquela linha horizontal? Tem um hidrogênio que tem 1 elétron e tem o hélio que tem 2 elétrons. E aí acabou aquela primeira camada de energia, ou o primeiro nível de energia da tabela periódica. Por que acaba? Porque na primeira camada eu só posso ter no máximo 2 elétrons. Então as camadas de energia são as linhas horizontais da tabela periódica. Tudo certo? Então acabou no hélio que tem 2 elétrons, eu vou para a segunda camada. Na segunda camada de energia a gente vai ter o S e o P. O S a gente já viu que vai ter 2 elétrons, mas o P ele tem 3 orbitais. Se cada um desses 3 orbitais comporta 2 elétrons, eu vou ter 2 elétrons no primeiro, mais 2 no segundo, mais 2 no terceiro. Então eu vou ter 2 vezes 3, 6 elétrons. Então aqui eu tenho P6, que é o número máximo de elétrons que o subnível P comporta. Então, na segunda camada, quantos elétrons eu vou ter ao total? 2 mais 6, 8. Tudo bem? Vamos para a terceira camada. 3s2, 3p6 e o D. Nota que o D ele tem 5 orbitais. De novo esse exercício, se cada orbital comporta 2 elétrons, eu tenho 5 orbitais, 5 vezes 2, 10. Então aqui o meu expoente do D vai ser 10, porque é o número máximo de elétrons que o subnível D comporta. Tudo bem? Agora aqui, no 4 eu tenho 4s2, 4p6, 3d10. Subnível F, 7 orbitais, cada orbital comporta 2 elétrons, 7 vezes 2, 14. Então meu F aqui vai ser 14, tudo bem? Agora o 5, S2, P6, D10, F14, tá? Se eu colocasse no G, o G teria
9 orbitais. Lembra que cresce de 2 em 2? Então, se teria 9 orbitais, ele suportaria 18 elétrons, porque 9 vezes 2 dá 18. Mas, queridos, a gente vai parar aqui no nosso diagrama de Linus Pauling. Por quê? Porque se a gente somar todos esses elétrons, vai ter que dar o mesmo número de elétrons presentes nos átomos da tabela periódica. E agora eu quero que vocês pausem o vídeo, peguem a tabela periódica de novo e vejam qual que é o último elemento da tabela periódica de vocês. Pausa. Voltou. O último elemento da tabela periódica é o de 118. Então a soma de tudo isso daqui, desses expoentes, vai ter que dar 118. Tudo bem? E aí, dando 118, a gente pode excluir esse carinha aqui, a gente pode excluir todos que tem esse orbital G aqui, a gente vai poder excluir esses dois F's aqui e ainda esse D. Tudo bem? E aí vamos só completar aqui. Eu vou ter o S2, o P6 e o D10. Eu vou ter o S2 e aqui o P6. Tudo bem? Então olha só, queridos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar umas flechinhas para cá para a gente ver o número máximo de elétrons para cada camada. Então olha só, na primeira camada eu vou ter no máximo 2 elétrons. Na segunda camada eu vou ter no máximo 8 elétrons. Na terceira camada eu vou ter 2 mais 6, 8 mais 10, 18 elétrons. Na quarta camada eu vou ter 2 mais 6, 8 mais 10, 18 mais 14. Então aqui eu vou ter 32 elétrons, aqui eu vou ter 32 elétrons, aqui eu vou ter 18 elétrons, aqui eu vou ter 8 elétrons. Tudo certo? Então olha só, na primeira camada eu vou ter no máximo 2 elétrons, na segunda camada eu vou ter no máximo 8 elétrons, na terceira camada eu vou ter 18, na quarta 32, na quinta 32, na sexta 18 e na sétima 8 elétrons. Se tu somar tudo isso daqui, vai dar 118 elétrons, que é o número do último elemento químico conhecido por enquanto. Tudo bem? Então aí que vem aquela história que a primeira camada tem 2, a segunda 8 e assim por diante. Certo? Pergunta: na quinta camada eu já poderia ter muito mais elétrons? Sim, porque tem aquele subnível G com mais 18 elétrons. Tudo certo? Então aqui tu consegue fazer tudo certinho com todos os números de elétrons e lembra, tu não precisa decorar nada. Certo? Agora, para que esse diagrama serve? Serve para a gente ver a distribuição eletrônica dos elementos da tabela periódica. Tá? Então, tu vai pegar o número de elétrons que aquele elemento tem, que lembra que é o número atômico, e vai seguir o diagrama na diagonal, tá? Sempre diagonalmente, para tu achar quantos elétrons vai ter dentro daquele subnível e daquele nível de tal átomo. Tudo certo? Então vamos lá, queridos, vamos ver como é que funciona esse diagrama de Linus Pauling, tá? O diagrama de Linus Pauling é uma ferramenta que nos ajuda a preencher as camadas eletrônicas de um certo átomo. E aí vocês sempre vão se basear pelo número atômico, que lembre que nós chamamos de Z, né? O que esse número atômico vai dizer? Vai dizer até onde a gente vai na contagem de elétrons, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, o hidrogênio, ó, ele tem um número atômico 1. Então, eu vou começar aqui, ó, na primeira flechinha, que é o início do diagrama do Linus Pauling, e aí eu vou ver até um elétron, que vai ficar no 1s1. Olha só, né? Então, eu parei no 1 elétron porque o hidrogênio só tem 1. O hélio, que é o próximo elemento depois do hidrogênio, tem um número atômico igual a 2, vai ficar no 1s2. Beleza? Então, ó, quando chegou no S2, eu não tenho mais nada na primeira camada. Então, eu vou partir para a segunda linha, que vai começar no 2S2. Depois que eu não tiver mais nada na segunda linha, eu vou para a terceira linha, que vai começar no 2P6 e assim por diante. Sempre vamos seguir essas linhas em diagonal. Tudo bem? Vamos lá então. Eu separei aqui o carbono, o neônio e o ferro para a gente fazer. Então, ó, o carbono tem número atômico igual a 6. Então nós vamos fazer a distribuição eletrônica através desse diagrama aqui para que seja o carbono contemplado, que chegaremos até 6. Então, começamos no 1s2, eu tenho 2 elétrons, não cheguei a 6. Depois, ó, eu vou no 2s2, 2 mais 2, 4, não cheguei ainda. E aí eu vou para o 2p6, então, ao invés de escrever 2p6, eu vou escrever 2p2. Ah, senhor, por quê? Porque eu tenho que chegar no número 6, ó. Então, 2 mais 2 dá 4, mais 2
dá 6. Então essa vai ser a minha distribuição eletrônica do carbono. 2 mais 2 mais 2, 6. Então eu vou ter 1s2, 2s2, 2p2. Tudo bem? Vamos para o neônio. Olha só, tem que chegar no 10. 1s2, 2s2, 2p6. Aí, senhor, por que tão rápido? Olha só, tranquilo. 1s2, 2. 2s2 mais 2, tenho 4. Mais 2p6, que dá 6. Então eu vou ter 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Cheguei no número 10. Tudo certo? Somente seguindo essas linhas diagonais. Então eu cheguei na terceira linha diagonal. Vamos para o ferro então. Continua 1s2, 2s2, 2p6. Aqui nós já sabemos que chegamos no 10, né? Porque o neônio era o 2p6 e paramos no 10. Eu tenho que chegar até o 26. Nota aqui, ó. Eu tenho 2p6, vou para o 3s2. Depois do 3s2 aqui, ó. Acabou essa linha, eu vou para o 3p6. Depois do 3p6, ó, continua nessa linha, eu vou no 4s2. E depois do 4s2, olha aqui, ó, volta para o 3d. Então, olha só, vamos contar quantos tem. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então eu tenho 20 até chegar no 4s2. Eu preciso chegar no 26. Então eu preciso colocar 10 nesse 3D? Não precisa. Eu preciso colocar só 6. E aí se tu somar tudo isso, vai dar 26. Chegamos na distribuição eletrônica do ferro. Assim que nós fizemos as distribuições eletrônicas de acordo com o Linus Pauling. Tu vai seguindo os diagramas aqui, tu vai seguindo essas linhas diagonais e aí tu vai chegar nos teus resultados, contando no expoente até chegar no número atômico. Tudo certo? Então, queridos, a gente se vê na próxima aula. Fiquem bem e até mais.